Muito boa noite mais uma vez. Estamos juntos na internet, no nosso culto online, e tem sido muito gratificante nós estarmos juntos toda semana e para compartilharmos a palavra de Deus. E essa noite não vai ser diferente. Eu tenho a certeza que Deus vai falar algo para você precioso, algo que você precisa ouvir e que Deus quer falar profundamente no seu coração. Então que você abra bem a porta do teu coração, não deixa nada te atrapalhar agora, procura se concentrar nas palavras da Bíblia, porque Jesus quer falar muito com você. O texto que vamos ler esta noite está registrado no Evangelho de João. Esse mês de abril, a nossa igreja está imbuída da leitura completa do Evangelho de João. Então eu quero emprestar esse texto para a meditação dessa noite, e leremos o capítulo 20, versículos de 19 a 29. Então, conforme está escrito, vamos ler então a santa palavra de Deus. E diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o seu lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles os quais perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde, estava de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurado ou felizes os que não viram e creram. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Que relato impressionante, irmãos. Alguns dizem que foi no mesmo dia que Jesus ressuscitou de manhã, ele apareceu à noite para os discípulos. A cronologia para nós não é importante. O importante aqui para nós é que esse texto relata uma das aparições de Jesus Cristo, que Jesus apareceu ali naquela área de Jerusalém. Isso é que importa. Jesus apareceu para as mulheres, depois Jesus apareceu para Pedro. No caminho de Emaús também, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, mas agora o próprio Senhor aparece no meio dos discípulos que estavam reunidos. É impossível para nós, irmãos, darmos qualquer explicação sobre como era aquele corpo do nosso Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou. É impossível para a gente ficar conjecturando, os cientistas, a mente humana não consegue explicar como era que Jesus Cristo aparecia, desaparecia, como era aquele corpo glorioso. O que sabemos é que não eram visões de um fantasma. Não era, como muitos diziam lá naquela época.
Ah, você viu um fantasma, você viu só uma ilusão. Não, não era isso. Jesus ressurreto possuía alguma forma de corpo sólido, porém diferente dos corpos mortais meu e seu, por exemplo. Era diferente. Tinha quem sabe, uma áurea, uma textura diferente, era uma outra matéria, diferente da nossa. Jesus foi o primeiro homem imortal de Deus. Jesus foi o primeiro que morreu e voltou a viver e tinha um corpo imortal. Uma nova ordem de ser, um ser novo foi criado, uma nova forma, que um dia também nós teremos, porque seremos glorificados com Ele. Jesus tornou-se o Senhor eterno de todos naquele momento. Jesus, então, Ele é parte a um outro nível de ser vivo, de ser glorioso. E Jesus tornou-se, então, eterno. Haveria de experimentar ainda uma glorificação ainda maior, um nível de glorificação. E talvez um outro nível de glorificação seja o que aconteceria com Ele durante as próximas décadas e anos para frente. Porque Jesus ia ser reverenciado, adorado, exaltado, glorificado pela igreja nos séculos vindouros até os dias de hoje. Essa talvez seja a maior glorificação que alguém poderia ter, essa, de ser adorado por séculos e séculos e séculos e para todo sempre. Esse era Jesus. Mas no contexto histórico aqui, que dessa narrativa que nós lemos, nós percebemos muitas coisas interessantes. Nós vimos aqui que os discípulos estavam com medo, estavam ali presos dentro da casa, estavam ali trancafiados, com medo, com dúvidas. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque nós estamos vivendo esses tempos parecidos, todos fechados dentro de casa. Então eles estavam lá, mas estavam lá porque estavam com medo dos judeus, especialmente do Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de tribunal religioso daquela época, e eles eram muito rígidos. Eles tinham o poder de prender e até de julgar, só que eles deram para Roma fazer o matar, né? Mas eles tinham um poder muito grande, o Sinédrio. Eles estavam ali, os discípulos, com medo, e estavam possivelmente desanimados, e toda aquela liberdade que eles tinham, toda aquela liberdade de caminhar, de evangelizar, de levar cura para as pessoas juntamente com o mestre, agora eles estavam desanimados, estavam ali com dúvidas e com incertezas. Por isso o tema dessa mensagem nesta noite, o tema da mensagem, a paz de Jesus em meio às dúvidas e ao medo. Então, que essa mensagem nessa noite encontre um coração que precisa de paz. Um coração deles estava com incertezas, com dúvidas. Jesus já tinha aparecido para outras pessoas. E eles já tinham ouvido falar, Jesus apareceu lá para as mulheres. Nós vimos Jesus. E eles estavam lá fechados, talvez esperando Jesus aparecer. Alguns criam nessa possibilidade, outros duvidavam. Não é muito diferente de hoje. Muitos acreditam em Jesus, muitos acreditam na cura do Senhor, na libertação, na salvação, outros têm dúvida. Naquela época, talvez entre os próprios discípulos, eles estavam em crise. Será que realmente Jesus ressuscitou? Será que realmente as palavras dele vão se cumprir? Será que ele realmente era o Messias de Deus? Porque nós vimos ele morrer na cruz. Nós vimos o seu sepultamento. Será? Eles estavam lá fechados entre quatro paredes, com muitas dúvidas, por certo. E eles estavam lá principalmente com medo. Possivelmente estavam preocupados, porque muitos soldados estavam procurando aos discípulos, porque havia uma dúvida, havia uma suspeita de que eles tinham roubado o corpo de Jesus. Então, por isso eles estavam escondidos. Em meio a todas essas questões,
Em meio a todas essas dúvidas e medos e questionamentos, o que acontece? Jesus aparece na hora certa, no momento certo. Jesus aparece, uma luz se faz ali naquele ambiente e ele aparece. Eu quero dizer, antes de continuar aqui, eu quero dizer que Jesus pode aparecer para você a qualquer hora. Ele pode aparecer e desaparecer, Ele pode enviar anjos, Ele pode falar com você através dessa mensagem, Ele pode falar a você por várias situações, um sonho de noite, uma voz. Jesus aparece. Nós cremos que Jesus é vivo e Ele pode falar com você. Mas quando Jesus aparece, meus amigos, Ele oferece 3 coisas para os discípulos. Esse aqui é um sermão textual, está no texto a resposta. Então quando a gente lê, a gente vê que Jesus oferece 3 coisas para eles. Vamos ver rapidamente quais são essas coisas. Primeira coisa que Jesus oferece, quando Ele chega e aparece, Ele já fala assim, ó: paz seja convosco. Amém? Paz seja convosco. No Evangelho de Lucas, nós estamos lendo o Evangelho de João, mas no Evangelho de Lucas, é dito ali, que quando Jesus apareceu, eles ficaram aterrorizados. Ficaram ali, porque Jesus apareceu e eles não esperavam. Mas realmente, imagina, nós estamos aqui reunidos, e do nada aparece alguém aqui. A gente ia ficar ressabiado, né? Nós íamos ficar aqui bem assustados, e eles ficaram bem assustados. Mas logo que Jesus apareceu, Ele de cara falou assim, ó: paz seja convosco. Era uma saudação comum naqueles dias, mas os lábios de Jesus, eles nunca podiam esquecer aquela voz. Eles conheciam a voz do bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E eles ouviram a voz de Jesus, eles começaram a ficar calmos. A paz de Jesus, então, Jesus falou isso para tranquilizá-los. Calma, tudo vai dar certo. Calma, sou eu mesmo. A paz de Jesus é diferente de todas as outras tipos de paz. A paz, essa que tinha terminado, já tinha terminado aquele pesadelo do Calvário, aquele pesadelo da crucificação, da paixão de Cristo, aquele pesadelo do velório já tinha passado. Agora Jesus veio trazer uma paz diferente para o coração do homem. A paz aqui representa a vitória sobre o mundo. Essa paz aqui que Jesus veio trazer aqui para eles, representa a paz sobre a morte, sobre o pecado. É uma paz diferente essa. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que representa a vitória. A paz aqui também, e isso está, se você olhar aqui no texto sagrado, vamos virar algumas páginas aqui, e ler o que está aqui em João capítulo 16, verso 33. Leia comigo. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa paz que Jesus veio trazer, uma paz de vitória para a nossa vida. É uma paz, discípulos, olha, está aqui. Eu venci o mundo, eu venci a morte, o pecado. Essa paz maravilhosa. João 14, verso 27 diz assim também, olha: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Está vendo? Então a paz que Jesus traz é para a gente ficar tranquilo. Que a paz de Cristo invada o seu coração essa noite, nesses tempos difíceis. Mas não é só isso. A paz aqui também produziu no coração deles uma alegria, um júbilo. É o resultado da companhia do Espírito Santo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a companhia de Jesus, nosso coração, mesmo que tudo esteja dando errado, toda turbulência que for, nós permanecemos tranquilos, porque Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Essa paz vinda do além, do conquistador da morte que foi Jesus, que é Jesus,
vinda daquele sepulcro vazio. Então aquela paz veio daquela situação agora trazendo vida. A paz da reconciliação, a reconciliação do homem para com Deus, do pecado perdoado. Essa é a paz que Jesus quer trazer para o seu coração. A paz do que os seus pecados são perdoados. A paz para eles e para toda a humanidade. Então, essa é a primeira coisa que Jesus veio oferecer para eles. E oferece para nós hoje, a sua paz. Mas tem uma segunda coisa que Jesus ofereceu para eles. Jesus vira para eles e mostra as suas mãos. Oferece as mãos. E o lado. O que isso significa? Volto aqui a afirmar que Jesus não possuía mais aquele tipo de corpo humano. O corpo humano de Jesus morreu mesmo, não aguentou o flagelo. O sangue de Jesus foi derramado e a vida fluiu dele, ele morreu. Então aquele corpo ficou lá no sepulcro. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com outro corpo. Porém, as marcas continuaram. Isso tem uma significância enorme, para identificar que aquele corpo ressurreto de Jesus pertencia a Ele mesmo, era Ele. As mãos perfuradas. Jesus ali então, ele pertencia a uma nova ordem de substância sólida, no sentido da nossa percepção humana. Por isso eles conseguiram tocar em Jesus, tocar nas suas chagas, tocar no seu lado, colocar a mão ali e sentir a carne de Jesus furada. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Mas também, Jesus tinha um corpo espiritual, mas tinha também um corpo sólido. Nós não conseguimos explicar isso com as nossas palavras. Podemos recitar um outro texto do apóstolo Paulo que esclarece bastante isso para a gente, que está em 1 Coríntios capítulo 15. Muito interessante esse texto aqui, 1 Coríntios 15, 50. Vamos ler então o que diz a santa palavra de Deus. Diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo em mistério, olha o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, essa transformação que o corpo de Jesus teve, nós também teremos. Porque aquele corpo era corruptível, era mortal. Jesus agora tinha um corpo imortal diferente. Por isso, então, eles puderam tocá-lo. Jesus permitiu que os seus seguidores averiguassem que ele não era um fantasma e nem obra da fantasia. Nós dizíamos, nós que estamos vivendo nesse século, nós dizíamos que possivelmente eles podiam achar que ele era um holograma, que a obra da ciência, das luzes ali intercaladas, você vê uma pessoa em 3 dimensões, mas não era Jesus mesmo. Mostrou-lhe as mãos e o lado, porque ali ainda havia as marcas profundas produzidas pela cruz. Mostrando o quê? Que nós não podemos esquecer tudo que Jesus fez por nós. Podemos esquecer tudo, até do rosto de Jesus, mas as suas mãos, o seu lado perfurado, são as marcas do amor de Jesus por nós, quando ele morreu na cruz. Depois desta prova, os discípulos não teriam mais dúvidas de que se tratava de Jesus mesmo, e que eles podiam ter a certeza que a vitória sobre a morte estava garantida para todos que crescem nele. Depois então disso, Jesus fez questão
que também fosse comprovado por Tomé. Jesus apareceu aqui, Tomé não estava com eles. 8 dias depois, eles estavam reunidos de novo, fechadinhos lá, e Jesus apareceu. E a primeira pessoa que Jesus falou foi Tomé, porque ele duvidou. Sobre isso eu vou falar no final da mensagem, da importância desta confirmação de um dos seus apóstolos. Bom, essa comprovação encheu o coração deles de alegria, como tem que encher o nosso coração também de alegria, de júbilo. Essa foi uma das fases importantes da glorificação de Jesus. Nessa fase, o Salvador ainda possuía os sinais da humilhação terrena. Possivelmente, quando Jesus subiu aos céus e se assentou à destra de Deus e está pronto para retornar a esta terra, possivelmente na próxima fase da glorificação, alguns estudiosos, intérpretes, advogam que Jesus subiu aos céus e já não tinha, a próxima glorificação dele não possuiria mais as marcas. Mas nós não podemos afirmar isso. Ele foi o único que realmente conseguiu regenerar o seu eu pecaminoso, Jesus. Por isso que ele pode ser glorificado acima de todo homem. Tem outro texto da palavra de Deus que Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus foi o único que conseguiu ser o merecedor dessa glória, seu nome para sempre. Nós também podemos tentar, não é? Regenerar o nosso eu, mas só nele que nós conseguiremos a vitória. E por último, irmãos, 3 coisas que ele ofereceu. A primeira foi a sua paz, a segunda foi as suas mãos e o seu lado, para comprovar. E a terceira coisa que Jesus ofereceu naquela noite para eles foi o Espírito Santo. A palavra diz que Jesus até soprou ali, para que eles recebessem naquele momento o Espírito Santo. E você pode perguntar, ué pastor, mas eles não receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes? Sim, lá foi a plenitude total do Espírito Santo, para todos que estavam lá. Mas Jesus quis dar um poder do Espírito Santo para eles, já para os seus apóstolos, um pouco antes disso. Está comprovado no texto. Aqui Jesus começa a passar o cajado para que o Espírito Santo Consolador começasse a dirigi-los. O Espírito Santo seria a companhia dos seus discípulos a partir daquele momento. Jesus ia voltar para Deus, subir aos céus, iria deixar o Espírito Santo para ficar com eles. Eles precisavam desse poder. Os apóstolos precisavam desse poder para quê? Para cumprir a grande comissão. Porque se você olhar no texto aqui, Jesus falou, olha, vocês devem já partir para testemunhar dessas boas novas, essas boas notícias do Evangelho. Mas como eles fariam isso? Como é que eles podiam cumprir o programa missionário sem o Espírito Santo? Não conseguiriam. A continuação do ministério terreno de Jesus tinha que continuar. Por isso que o propósito do Espírito Santo era ajudá-los nesta missão. Por isso que o Espírito Santo também é chamado de ajudador, de conselheiro, de advogado. Porque sem ele nós não poderíamos estar aqui agora impulsionados para continuar a transmitir essa mensagem. Glória a Deus pelo esse Espírito Santo, que no grego nós chamamos de Paráclito, exatamente isso, que quer dizer o Espírito Santo, um agente capacitador para a obra de evangelização. Então nós precisamos nos encher desse Espírito Santo, para continuar essa obra que Jesus começou lá no seu ministério. A Bíblia diz então que Jesus soprou sobre eles, soprou. Por que ele soprou? Era um símbolo, era para que eles lembrassem do que tinha sido colocado em Gênesis,
quando Deus soprou no nariz do homem, e o homem tornou-se alma vivente. Porque aqui, através da vinda do Espírito Santo, algo novo ia começar no coração do homem. Quero lembrar os senhores que poucos homens que tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, a liberação do Espírito Santo poderia agir em todas as pessoas que quisessem. Por isso, então, que Jesus quis relembrar isso, que o homem recebesse esse dom da vida, o dom do Espírito Santo. Os profetas hebreus já profetizaram isso. Em Ezequiel, por exemplo, capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então Deus já estava profetizando que viria alguém que iria trazer o Espírito Santo para que as pessoas tivessem vida, e elas tivessem uma vida cheia do Espírito Santo para proclamar, para viver, para se alegrar com o Senhor. Louvado seja Deus então pelo dom do Espírito Santo, que Jesus ali soprou para aqueles seus discípulos. Jesus transferiu aqui de forma preliminar o que seria ampliado e aperfeiçoado no dia de Pentecostes, realmente, com as línguas, com o fogo, com aquele entusiasmo das 3.000 almas, e muito mais coisas iriam acontecer com eles, por causa do poder do Espírito Santo. Ali foi um anúncio simbólico do que viria, do que eles iam receber de fato. Alguns dizem que nesse dia eles receberam o dom do apostolado também. Alguns intérpretes dizem que foi nesse momento que muitos daqueles discípulos que estavam ali receberam o dom do apostolado. Um presente, portanto, divino, concedido aos seus seguidores, os seus mais fiéis seguidores. Mas nós também sabemos o quanto que aqueles discípulos sofreram também, porque assim como Jesus foi perseguido, eles também foram. Partindo para a conclusão dessa mensagem nessa noite, ao seu coração, meu irmão, o que você vai fazer com essa mensagem desta noite? O que essa mensagem está falando com você? O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar, sim, mas também para trazer a paz para o coração do homem. Coração do homem. Como é o coração do homem, irmãos? Como é o meu coração? Como está o seu coração? O coração nosso, por muitas vezes, está atribulado. Estamos vivendo, sinceramente, irmãos, nós já passávamos por lutas, né? Mas nesse último mês, nós estamos com sentimentos diferentes, talvez sentimentos que a gente nunca sentiu. De tribulação mesmo, de incertezas. O coração do homem é muito atribulado. Eu não sei como é que é o seu, o meu é bastante atribulado. Muitas preocupações com muita coisa. O coração do homem é duvidoso. A gente duvida, às vezes, que a coisa vai melhorar, que a pessoa vai me ajudar e vai cumprir a sua promessa. A gente duvida de todo momento. O coração do homem, por muitas vezes, tem medo. Medo do que pode acontecer, medo do porvir. Então, o que essa mensagem de Jesus pode trazer para a gente? Pode trazer a paz que o nosso coração tanto precisa. O coração de Tomé, irmãos, ilustra aqui exatamente muito do que é o coração do ser humano. A condição geral do ser humano, Tomé. Ele não estava lá na primeira aparição dentro da casa, mas quando eles estavam reunidos pela segunda vez, Jesus fez questão de repetir a dose. Jesus fez tudo de novo por causa de uma pessoa. Jesus é assim. Se ele tivesse que voltar aqui nessa terra para morrer por um pecador, ele voltaria. Esse é o coração de Jesus, para salvar uma pessoa. Então, se você está pensando em desligar e ir para um outro lugar, não desligue, porque Jesus, Ele quer falar com você. Ele quer falar o seu coração, porque Ele se importa com você.
Tomé, ele foi registrado na história como aquele duvidoso, aquele que tem que ver para crer, ver para crer, e muitos são assim hoje. Se é esse o seu problema, se você tem essa dúvida, fale com Deus, coloque as suas questões para Deus, fala assim: Senhor, eu duvido que o Senhor pode me curar, eu duvido que o Senhor possa me salvar, mas eu vou pedir para o Senhor fazer isso. Coloque Deus em xeque-mate, coloque Deus à prova. Muitos fizeram isso e Deus se revelou a eles. Então, se você tem um coração duvidoso, fale com o Senhor, fale tudo para Ele essa noite. E eu vou dizer uma coisa: Ele vai aparecer para você. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Ele vai aparecer para você de alguma forma, como Ele quiser. A gente às vezes ouve aí, no YouTube tem muita coisa, né? Pessoas que relatam a aparição de anjos, pessoas que relatam ouvirem a voz de Jesus, pessoas que relatam todo tipo de coisa. Eu não vou duvidar de nenhuma. Cada um tem uma experiência diferente da outra com Jesus. Mas uma coisa eu sei: um dia Jesus falou ao meu coração e eu ouvi a sua voz. Você também vai ouvir a voz dele. Ele vai aparecer para você. Jesus apareceu para Tomé. E Jesus, quando ele aparecer para você, ele vai fazer 3 coisas. Primeiro, ele vai trazer da sua paz no seu coração. Ele vai te dar paz. Ele vai falar: olha, fique em paz, que a paz esteja com você. Primeira coisa que Jesus vai fazer. Segunda coisa, ele vai mostrar as mãos dele, perfuradas na cruz por você. Ele vai mostrar o quanto ele sofreu por você. E a terceira coisa que Jesus vai te mostrar é que ele tem o Espírito Santo para te dar uma nova vida, uma nova forma de viver, um outro nível. E ele vai pedir para você então viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E o que mais? Cheia de alegria, de júbilo. Foi isso que aconteceu no coração dos apóstolos naquele dia que Jesus apareceu. E é isso que vai acontecer na sua vida. As lutas vão vir, as tribulações vão vir, mas você vai passar por elas com Jesus. Com Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem só lendo o final do Evangelho de João aqui, capítulo 20, versículo 30. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do Evangelho de João e dos Evangelhos, da história salvífica de Jesus, o objetivo de Jesus ter voltado lá para falar com Tomé, você veja o que Tomé fez. Colocou a mão nas chagas de Jesus e se ajoelhou na mesma hora e declarou: Senhor Deus meu. Então, ou seja, ele ali tomou uma decisão firme ao lado de Jesus. Então, que nesta noite você possa fazer como Tomé, se ajoelhar diante de Deus, porque esse evangelho foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e você possa receber da sua paz. Vamos orar? Oremos. Feche seus olhos agora onde você estiver e peça para Deus vir ao seu encontro nesta noite. Como Jesus foi ao encontro dos discípulos ali que estavam trancafiados, estavam com as portas cerradas ali naquela noite, com muitas dúvidas, com muito medo, mas Jesus apareceu para eles. Jesus vai aparecer para você também. Ó Senhor Deus, nesta noite eu quero pedir que o Senhor visite de maneira especial essa família que está orando nesta noite comigo. Essa pessoa, ó Pai, que muitas vezes pode estar com dúvida, com medo, com incertezas, como estavam os discípulos, especialmente Tomé. Ó Deus, se revela a eles de maneira amorosa, que o Senhor venha trazer a paz para o coração dele, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Ó Deus, as incertezas estão aí para o nosso Brasil, para o mundo, para a economia,
para a saúde, para tantas coisas, ó Pai, e nós seres humanos temos medo. Mas, ó Deus, quando estamos com o Senhor, nosso coração se enche de alegria e de certezas. Ó Deus, enche o coração dessas pessoas que estão orando agora, Pai, da Tua paz, da certeza da salvação. E como diz aquela música, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Ó Deus, nós oramos pedindo que o Senhor cubra-nos da Tua proteção, da Tua paz nesses dias difíceis. Faz passar logo, ó Pai, essas tribulações, e que possamos verdadeiramente ter um encontro com o Senhor, da Tua presença na nossa vida, como o Senhor se fez presente naquele dia, ressuscitado. Nós oramos então agradecido a Ti por tudo, no precioso e santo nome do Senhor Jesus. E todo mundo diz, amém, Jesus, amém.